Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Finalmente chegou o dia de um duelo bastante pedido nos comentários dos vídeos, entre dois grandes felinos, o leão africano versus a onça pintada do Pantanal. Lembrando que, mesmo que se repitam animais nos vídeos, estão sempre sendo postadas novas informações ou informações atualizadas. Dito isto, no que poderia resultar esta batalha? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Antes de prosseguirmos com o vídeo, temos uma novidade aqui no canal, devido aos comentários nos vídeos, exclusiva para você que nos prestigia assistindo. Já imaginou ter uma camiseta com a imagem ou desenho do seu animal favorito? Do duelo animal dos sonhos ou real? De predações? Ou mesmo camisas mais lights e belas? Então, temos essa novidade agora. Acesse nas descrições do vídeo ao nosso site, realize a busca por nome do animal se preferir e realize essa vontade. Lembrando que constantemente estão sendo sempre incluídas e ou atualizadas novas camisetas, com novos animais, predações ou duelos. Situação do combate. Como este é o primeiro combate envolvendo dois machos, iremos considerar os animais que costumam crescer mais, ou de regiões que geralmente são maiores. Num combate hipotético, já que eles não se encontram na natureza, sendo que a onça vive no continente americano e o leão principalmente no continente africano, um combate até o fim. E agora, quem se sagraria vencedor? Para descobrirmos isto, vamos aos principais itens relevantes a respeito deste certame. Tamanho e peso. Considerando machos com as médias históricas e também com os pesos altos usuais, temos o leão africano. O peso médio, embora possam existir pesos médios um pouco maiores em termos de amostragens em números significativos e científicas, estas ainda são as mais confiáveis. Em regiões como o Parque Nacional Kruger, a média estimada seria de 181 quilos. Considerando o peso alto usual, pois no passado eram encontrados animais maiores, hoje 250 quilos é considerado um peso alto. O comprimento variável de cabeça e corpo vai de 1,84 até 2,08 metros. O comprimento da cauda de 82,5 a 93,5 centímetros. A altura até o ombro varia de 96 centímetros a até 1,14 metros. Já o jaguar ou onça pintada, comprimento de cabeça e corpo de 1,12 metros a até 1,85 metros, mais a cauda que varia de 45 centímetros a até 75 centímetros. Porém, uma publicação mais recente com a citação conceituada da organização Pantera cita que a medida da onça pintada pode atingir a até 2,70 metros no total, o que, descontando a cauda, nos fornece um comprimento de corpo da onça com cerca de 2 metros ou até mais. A altura até o ombro vai até 80 centímetros. O peso médio atual para grandes machos em regiões como Pantanal, antigamente registrava-se o peso de 96 quilos, porém registros mais recentes, bem como avistamentos, registram uma média estimada atual com cerca de 115 quilos. O peso máximo registrado pela literatura, 158 quilos. Como podemos notar, atualmente o leão costuma ser maior, mais alto até os ombros e mais pesado, onde poderia utilizar estes atributos ao seu favor. Portanto, neste item, ponto para o leão.
velocidade, salto e agilidade. Sobre estes itens, cabe ressaltar: salto é um item que entre estes animais pode ser aparelhado, tendo um vídeo especificamente deste canal sobre este tema. Para quem não assistiu, depois recomendamos que assista. A agilidade na curta distância também pode ser um item bastante aparelhado, em se tratando de dois grandes felinos de reflexos apurados. Sobre a velocidade, a onça-pintada é caracterizada por ter um corpo poderoso, compacto e que exala força, e é construído mais para captura de surpresa e súbita do que de correr. As pernas são relativamente curtas e musculosas. Isso não faz dela uma boa corredora de longas distâncias. Em contrapartida, faz uma exímia escaladora, saltadora e nadadora. Ainda assim, a onça pode explodir em alta velocidade, talvez tanto quanto um leopardo, que pode ultrapassar os 60 km por hora. Já o leão, usualmente, os grandes felinos do gênero Panthera são descritos a correrem a até 65 km por hora. Embora exista um relato antigo da velocidade do leão poder alcançar 80 km por hora, o renomado biólogo da vida selvagem, o Dr. Schaller, já refutou este dado superestimado em seu livro Leões do Serengeti, atribuindo também as velocidades mais modestas, que variariam de 48 a até 59 km por hora, comparando com as velocidades de suas presas costumeiras, dentro da realidade. Este item, como já mencionado, foi só um tira-teima, pois os atributos são bastante equilibrados, onde o resultado mais justo acaba se tornando o resultado neutro. Juba. Os leões machos costumam possuir uma juba que pode atingir 24 centímetros de comprimento. Os pesquisadores costumam divergir em qual seria o real propósito da juba de um leão macho. Há aqueles que defendem que ela serve para a proteção do pescoço e nuca do leão nas lutas entre eles. Todavia, também há aqueles que defendem que, em realidade, o propósito dela seria para atrativo sexual para as leoas. Pode ou não servir para os dois propósitos, mas o fato é que se tratam de pelos. Não são uma armadura consistente, mas podem ser interpretados como no máximo uma barreira leve, algo que pode ajudar a não ser encaixada uma mordida facilmente, onde o leão poderia obter uma vantagem. Por isso, neste item, ponto para o leão. Garras. Ambos os felídeos possuem garras curvas, retráteis e afiadas nas quatro patas, utilizadas para predações, escaladas, ainda mais no caso da onça-pintada, e lutas. Um comparativo com base em réplicas nos traz tamanhos aproximados de garras, com as garras de uma onça-pintada sendo até mais largas do que as garras de um leão. Muitos ainda podem refutar esta comparação, talvez questionando o tamanho do animal envolvido para a réplica, ou a região, mas na verdade as variáveis de tamanhos entre onças pintadas costumam ser bem maiores do que as variáveis de tamanhos entre leões. Na verdade, se estas réplicas, por exemplo, correspondessem a uma onça pintada amazônica ou da América Central, por exemplo, já seriam tendencialmente bem menores do que as garras de uma onça pintada do Pantanal. Logo, não sabemos o real potencial de tamanho, mas sabemos que tendencialmente elas podem ser tão grandes quanto as garras de um leão e até mais largas, podendo este ser um item ainda mais acentuado em uma grande onça, onde em teoria poderia utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Dentição. O jaguar geralmente é descrito a possuir os dentes caninos medindo cerca de 5 centímetros, sem contar a raiz. Muito embora isso possa, assim como nos demais felinos, variar, podendo existirem exemplares com caninos mais compridos. Já o leão macho usualmente é descrito a ter caninos que atingem os 6 centímetros de comprimento,
também sem contar a raiz, destacando novamente que isto pode variar de indivíduo para indivíduo, mas estas seriam as médias. Podemos notar que os dentes caninos do jaguar são tendencialmente mais curtos e grossos. Os dentes do leão macho são mais compridos, em alguns casos também se apresentando grossos, e isso também variando de indivíduo para indivíduo. Considerando uma única mordida encaixada no pescoço, por exemplo, caninos maiores, em teoria, teriam maior penetração na carne e maior chance de obter êxito. Por isso, neste item, ponto para o leão. Força da mordida. Em relação à força da mordida, um estudo que estima a força de mordida proporcional nos dentes caninos traz o seguinte: o índice do leão com 112 e o índice da onça pintada ou jaguar com 137, ou seja, proporcionalmente o jaguar teria uma mordida mais potente. Em realidade, temos estimativas. A pressão estimada do leão nas métricas de PSI ou de libra-força por polegada quadrada seria com cerca de 650. Particularmente, acredito que o leão possa morder mais forte do que isso, mas ainda assim, comparativamente, outro comparativo também em PSI estima que o jaguar possa morder a até 1500 PSI, ficando ali à frente de animais como hienas e grandes ursos. É entendível que possam existir ainda dúvidas sobre essas capacidades máximas na prática, e ainda quem questione se a onça pintada realmente morde mais forte do que leões e tigres. Mas vejamos um rápido comparativo prático. Os leões até são capazes de quebrar cascos de tartarugas leopardos, que eles predam ocasionalmente. Porém, ao que parecem fazer uma distinção, costumando predar tartarugas juvenis, onde o casco ainda não é tão duro. Isso indicaria que não são capazes de predar adultas? Não, mas que o desafio ali poderia ser maior e talvez não compensasse o desgaste físico e dental para um animal não tão adaptado para isto. Já a onça pintada não costuma fazer esta distinção. A dieta da onça pode constituir de animais encouraçados, sendo até mesmo capaz de quebrar o casco de tartarugas adultas de várias espécies. Dentre elas, até mesmo as fortemente blindadas tartarugas como os jabutis. Ela ainda possui uma grande amplitude na abertura bucal na mordida para potencializar estas predações. Isso também nos fornece pistas de sua capacidade de mordida poder de fato ser maior, ainda mais num exemplar grande, como a estimativa sugere. Por isso, neste item, ponto para a onça pintada. Força bruta. Baseado em força de tração, os leões machos já foram vistos movendo búfalos e até mesmo girafas, embora neste caso tenha sido num corpo da água, mas demonstra que ele pode possuir vários homens de força. É possível que possua uns 10 homens de força em sua explosão física, talvez até um pouco mais, o que já é muito notório. Já o jaguar ou onça pintada, existe um outro exemplo onde uma onça fêmea, pesando cerca de 41 quilos, arrastou uma carcaça de 180 quilos de uma novilha por cerca de 200 metros, em uma região íngreme e rochosa, em uma floresta densa, o que seria um desafio e um feito e tanto. Outro exemplo, na Venezuela, onde um jaguar teria matado uma vaca às margens de um rio e arrastado sua carcaça para a correnteza e atravessado com ela 800 metros pelo rio, carregando a vaca. Outro exemplo, já citado em outros vídeos, que remonta aos relatos antigos do renomado biólogo Dr. Schaller, que constatou um touro tucura com mais de 500 quilos que tinha sido arrastado por vários metros por um jaguar macho, passando com ela inclusive por uma cerca de arame liso de 4 fios. Estes exemplos, em principal o da fêmea de 41 quilos, nos dão pistas de que de fato a onça pintada pode ser a mais forte proporcionalmente entre os felídeos. No entanto, aqui, em realidade, estamos falando, em se tratando de pesos altos,
por exemplo, de uma onça de 158 quilos e de um leão de 250 quilos. O leão apresenta uma vantagem, além de tamanho, de cerca de 92 quilos a mais. Embora não saibamos a extensão total de força dos dois animais, estamos nos baseando na teórica probabilidade de que o leão, nessas condições, conseguisse superar a onça em brutalidade. No entanto, que ao contrário do que muitos possam imaginar, que essa diferença, na prática, possa não ser tão grande ou gritante. Dito isto, neste item, ponto para o leão. Agressividade / ferocidade. Um item talvez polêmico, devido ao fato do leão ser visto como um gladiador que geralmente só luta e seria mais feroz. E no caso da onça, talvez um animal mais tímido de mata fechada. Será? Sobre o leão, algumas enciclopédias afirmam o seguinte: geralmente, quando um leão estranho se aproxima do grupo, os machos evitam o confronto, usam uma atitude ameaçadora e avaliam rapidamente a força do adversário, que se afasta se sentir em posição de inferioridade. De fato, uma luta entre dois adversários de igual força resultaria na morte dos dois rivais. Mas não é raro ver-se um leão macho muito velho ou vítima de numerosos agressores, com o corpo coberto de feridas e a juba em frangalhos, ser assistido por uma leoa de seu grupo. Mesmo num dos documentários mais violentos que já tivemos sobre leões, a coalizão dos leões mapogos, que assassinavam até mesmo leoas adultas do seu próprio bando, ao final, quando envelhecidos, alguns deles fugiram, enquanto outros ficaram para lutar até o fim, mostrando ali que também a agressividade pode variar de indivíduo para indivíduo, mesmo numa coalizão agressiva. Nós temos de fato mais exemplos de leões lutando, até porque temos muito mais documentários sobre eles. É um animal bem mais fácil de ser filmado do que um animal geralmente solitário e que vive em locais de mais difícil acesso, como a onça pintada. No entanto, aos poucos, a onça pintada vem tentando ser desvendada nesta questão territorial ou de agressividade. Alguns biólogos afirmam que as onças evitam o confronto devido à sua constituição física muito forte e sua força de mordida. Ainda assim, mesmo com o pensamento de algumas pessoas onde os animais que possuem hábitos solitários tenderiam a evitar confrontos para se preservar por terem que caçar para si mesmos, têm sido reveladas aos poucos brigas violentas territoriais entre jaguares também. O projeto conceituado On Safari tem nos revelado onças pintadas com cicatrizes de batalhas, entre eles até mesmo mortes, isso tanto entre machos como entre fêmeas. Até mesmo, tal como os leões, foram vistos jaguares também formando coalizões. Abre aspas. Estes dois irmãos estão juntos há quase 3 anos, provavelmente formando uma coalizão, uma vez que tem muitos machos querendo dominar um determinado território desta região. Esta é uma situação inusitada que demonstra a capacidade social do jaguar, já constatada e mencionada por biólogos renomados como Crouchel, Schaller e Rabinowitz. Fecha aspas. Além disso, mesmo em cativeiro, existem alguns relatos confiáveis sobre a agressividade do jaguar ser muito alta, como o do próprio Dr. Alan Rabinowitz, mencionando que se mantém uma selvageria, uma resistência, uma selvageria que ele não costuma ver em outros grandes felinos. Vejam que por estes exemplos, novamente, menciona-se que a agressividade pode variar de indivíduo para indivíduo, nos dois casos. Mas, mesmo que supostamente um deles acuasse, ainda poderia ficar numa suposta posição defensiva-ofensiva, de costas com as garras expostas, e ainda assim poder oferecer resistência e até mesmo um combate violento. Já a questão técnica de ambos é desenvolvida desde a infância, desde brincadeiras sem garras expostas a até conflitos de intimidação com garras e dentes expostos e ou combates mais violentos, sendo que ambos podem utilizar recursos parecidos.
Por isso, por mais que questionem, o resultado mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Conclusão geral. Como podemos observar, em teoria, o leão macho africano tem mais vantagens ao seu favor. Atribuindo minha opinião aqui, creio que na prática ele tenderia a segui-las. No entanto, diferentemente do que muitos podem imaginar, não tende a ser fácil. Mesmo sendo maior, ele estará enfrentando um animal perigoso, muito forte proporcionalmente, com grandes garras e uma mordida com um potencial maior do que o dele. Mesmo com juba, não seria garantido, uma vez que, embora possa variar, se ela tiver chance, a onça pintada poderia visar o crânio onde não tem juba ao invés do pescoço do leão. Um leão inclusive já foi visto a morder o crânio de outro leão desta mesma forma. Nós temos exemplos de que a onça poderia vender caro o favoritismo do leão e na prática até surpreender. Exemplos com o próprio leopardo. Mesmo sendo menor do que uma onça, ele já foi visto assumindo uma postura submissa e conseguindo escapar de bandos de leões e até mesmo feri-los, mostrando ali uma resistência. Uma onça contra um leão aumenta essas possibilidades. No entanto, o leão, principalmente pela vantagem de tamanho, ainda tenderia a vencer. Antes do percentual final, fica uma sugestão para os comentários dos vídeos. E se fosse uma onça macho do Pantanal no seu auge com 158 quilos versus um leão macho do Serengeti, mas em peso médio usual, que é de 170 quilos? Vocês querem este duelo em específico? Deixem nos comentários. Voltando ao assunto aqui do vídeo, considerando tudo isso, eu atribuiria 65% de chances para o leão africano contra 35% de chances para a onça pintada. E aí, o que você achou deste duelo? Deixe os seus comentários, sugestões. Obrigado por assistir ao vídeo. Um abraço e até a próxima.